Boa tarde, pessoal. Encheu, que bom. Eu estou muito feliz, estou vendo muitos rostos conhecidos lá atrás, aqui na frente, meu pai está aqui, mas estou vendo muita gente também que eu não conheço e eu fico realmente agradecido por vocês darem oportunidade e terem interesse em conhecer mais sobre vendas. E eu já queria fazer um alinhamento de início com vocês, um bom alinhamento, que em troca também eu não vou fornecer aqui, não vou apresentar nada genérico, eu quero realmente mostrar algo para que vocês consigam sair daqui e terem resultados realmente comerciais melhores. Meu nome é Guilherme Miranda, muito prazer. Eu tenho mais de 10 anos na carreira comercial já, e desde o primeiro momento que eu tive contato com a carreira comercial, com a função comercial, eu defini que aquela ali seria a minha vida também. Diferente de muitas pessoas que acabam passando pela profissão, enfim, como há uma área de passagem, porque vendas geralmente aceita as pessoas, independente de qualquer coisa, eu assumi que não, é isso que eu vou levar, é nisso que eu quero me especializar. E depois de ter entrado no RD, então, eu pude aprofundar mais ainda isso. E não é à toa que eu estou aqui podendo conversar com vocês também. E um desafio muito grande, que é RD, o software mais utilizado de automação de marketing na América Latina. Nós queremos também ter a maior equipe de vendas da América Latina, não só em quantidade de pessoas, mas os melhores vendedores também. E para ter os melhores vendedores, a gente tem que sair daquele ponto comum, daquela venda, processo, a gente tem playbook, nós temos a coisa toda. Nós fazemos vários benchmarks sobre vendas, ajudamos muitas empresas também, mas a gente tem que dar um passo além. A gente tem que buscar inovar, a gente tem que buscar a inovação do desenvolvimento dessas pessoas também, porque se nós queremos chegar em patamares mais longos e pensando também na nossa expansão, a gente tem que ter uma equipe altamente capacitada, motivada, que consiga se conectar com pessoas e realmente fazer uma venda complexa. Pensando nisso, já que a gente tem que sair do ponto comum, nós temos vendedores de altíssimas performances. Eu queria entender uma coisinha antes que acho que faz total sentido. Alguém aqui não trabalha com vendas? Levanta a mão, por favor. Pouquíssimos. De certa forma, você faz venda também, vocês dois, né? Você vende uma ideia para a tua namorada, vende uma ideia para o pai, para a mãe, você está sempre vendendo alguma coisa. Mas que bom que é todo mundo de vendas, porque talvez vocês já tenham percebido isso alguma vez na vida de vocês, dentro da função, ou como proprietários de um negócio. É muito difícil explicar o que vendedores de alta performance fazem. Você pega uma pessoa que tem lá seus 180% de atingimento da cota, da meta dela, e o que esse cara faz de diferente? Pessoas que têm resultados excepcionais, batem meta recorrentemente, vendem muito bem, elas já estão no estágio tão avançado da venda, aquilo está dando tão certo, que muita gente diz, olha, é a energia do cara, né? O cara, quando tem energia, ele só vai, né? Vai vendendo, vai. Faz sentido também. Mas tem muita coisa que nem ele mesmo sabe explicar. Se você perguntar para um cara desse, para um vendedor como esse, o que você faz? O que você fez para conseguir fechar negócio? Olha, ele já está num estágio de competência tão avançado que ele já se tornou inconsciente. Ele não sabe explicar. Talvez ele te explique, mas ele vai explicar de uma forma porque ele quer ter alguma coisa para te dizer, ele não quer te deixar sem resposta. Eu fiz um bom alinhamento, eu perguntei isso para ele, ele vai te trazer alguma resposta, isso com certeza. Mas ele também não sabe traduzir. E aí, vem um vendedor para você, vem para mim, ou vocês mesmos como vendedores, perguntam, o que eu tenho que fazer? Porque esses caras estouram as metas deles, eles vendem muito. Eu chego para ele e pergunto o que você faz diferente, ele me responde isso. Eu pego uma gravação das ligações que ele fez, na qual ele fechou uma grande conta, todas as exatas perguntas que ele faz, eu faço também. Ele faz uma quantidade de ligações enorme, eu também faço. Eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, eu me mato e não consigo bater meta, não consigo vender. Por quê? Por que eu faço tudo igual a ele e não dá certo? E aí ninguém sabe explicar. Eu procurei essas respostas pouco tempo atrás, médio tempo atrás, e não consegui encontrar também o que esses caras fazem. A gente tem que ouvir bastante ligação, nós temos que nos envolver com eles que têm alta performance, com os que têm baixa performance, para aí nós começarmos a traduzir de uma maneira palpável, tá aqui o que eu tenho que começar a fazer. A gente precisa traduzir e deixar de maneira mais clara o que você pode fazer para começar a ter excelentes resultados. E aí eu cheguei em 5 habilidades. São 5 habilidades em comum que esses vendedores de alta performance têm, possuem, executam. E são essas 5 habilidades que eu chamo de os 5 poderes em vendas extraordinárias, que é o que a gente vai falar aqui. Então, eu vou falar de cada uma delas, e, além de falar de cada uma delas, para vocês identificarem qual é, eu vou mostrar também alguma forma de vocês praticarem para se desenvolverem ou desenvolverem as pessoas que vocês lideram. Beleza? Eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar agora, que é uma história bem rápida, né? Isso me deixou tão encucado, eu fiquei pensando tanto o que eu tenho que fazer, como será.
Eu preciso treinar essas pessoas, eu preciso que elas tenham resultados excelentes. E uma vez eu cheguei em casa muito estressado, tão estressado que eu não consegui comer, eu não consegui beber água. Eu deitei na cama e apaguei. E aí me veio a imagem do meu irmãozinho quando tinha seus 5 anos de idade. Eu tenho 5 anos a mais que ele. Ele gostava de soltar pipa, eu soltava muita pipa, eu era moleque de pipeiro, meu pai que me ensinou a soltar pipa. E o meu irmão adorava correr atrás de pipa voada. Sabe quando você corta a pipa, ela sai voando, a molecada sai correndo atrás. O meu irmãozinho corria atrás dessas pipas. Ele pulava muro, ia para a rua. E uma vez ele foi correndo, foi lá, quase pegou a pipa. Quando ele ia botar a mão na pipa, tinha várias crianças pegando ao mesmo tempo. Um pegou na rabiola, um pegou na pipa, na linha. E ficou aquela briga. Não, eu peguei primeiro, é minha, é minha, é minha, é minha. E aí chegam os garotos mais velhos, né, querendo barrar o meu irmão e a molecada. Não, a pipa é minha. E aí eu ia lá, né? O que está acontecendo aí? Na verdade, eu falei, o que está acontecendo aí, cara, pequenininho? O que está acontecendo aí? Tal, tentava arrumar. De repente, era bracinho de criança para tudo que é lado. Briga, bracinho de criança para tudo que é lado. Eu pergunto para vocês, eu era uma criança brigona por causa disso? Por causa disso eu era brigão? Nessas horas, o seu cliente pode começar a se sentir sozinho. Será que ele está entendendo o que eu estou falando? Uma pessoa com uma escutativa um pouquinho mais aguçada, ela faria uma pergunta para mim. Guilherme, isso realmente aconteceu ou você estava sonhando? Porque eu falei no início que eu cheguei em casa cansado, apaguei, e aí me veio a imagem do meu irmão. Então, eu poderia estar contando um sonho. Não, na verdade, isso realmente aconteceu. E a escutativa, mas escutativa todo mundo sabe, a gente já conhece escutativa, já sabe como funciona, o que é, e etc. Vamos falar de escutativa, então, um passo além, já que a gente está sempre num passo além. Será que o vendedor ele tem a escutativa em relação ao que ele está falando? Qual é o impacto disso que eu estou falando para aquele cliente? Como que ele reage? Qual é a reação dele? Um exemplo para vocês é quando o vendedor, de certa forma, ele acaba transmitindo informações e levando o processo comercial para um caminho que ele não queria. Vamos olhar um exemplo aqui? Eu até entendo, mas... Beleza, o seu cliente... Vamos pegar um exemplo aqui. Eu não acredito em e-mail marketing. Meu marketing não funciona para o meu negócio. É horrível, já tentei, não dá certo, e etc, etc. E está falando de uma experiência dele, pessoal dele. Eu tenho que valorizar isso. E se eu chego para ele e falo, não, Ricardo, tudo bem, eu até entendo, mas tem uma palavrinha aqui que é um problema. Qual que vocês acham que é? Perfeito. Alguém falou aqui. Até. Quando eu digo eu até entendo, eu já estou dizendo que eu não entendo. Já entra aqui, eu não entendo. O seu cliente vai perceber que, opa, acho que a gente não está falando a mesma língua. Quando você fala mas, ele já vai entender que, opa, agora ele vai tentar contornar o que eu disse para ele. Agora ele vai passar o ponto de vista dele. E tudo que você falar, por mais que faça total sentido para aquele cliente, a única coisa que ele vai pensar enquanto você está falando é na defesa que ele vai fazer quando você terminar de falar. E aí, meus amigos, o processo comercial vira longo, extenso, se não acabar agora. Talvez você não tenha gerado empatia, ele, esse aí não vai entender o meu caso. É outro que não vai entender. Mas tem forma de contornar? Tem, mas talvez você demore 1 hora mais do que você poderia. Se simplesmente tivesse falado, eu entendo. Eu entendo. E quer saber? Vamos conversar um pouco mais e encontrar uma forma juntos de lidar com isso. Simples também, você resolve e você avança. Bom, como que a gente pratica? Como é que eu desenvolvo a escutativa? Porque eu tenho que prestar atenção no que ele está me dizendo, eu tenho que prestar atenção no que eu estou falando, no impacto que isso tem, se é positivo, se eu estou avançando no processo comercial, se eu vou concretizar a venda ou não. Essa é uma forma. Aqueles 3 pontinhos é porque... Esse é o Eduardo. Você pode colocar o seu vendedor, ou você mesmo, encontrar uma sala onde esteja só você, onde você pode fechá-la, sem recursos visuais. Você não precisa ficar vendo nada que possa te distrair. Coloque uma venda, é uma boa ideia. Você não precisa anotar nada. Não anote nada sobre a conversa. E não precisa ler também, nenhum talk track, pitch, nenhum template, nada disso. A única coisa que sobra é fazer o que aqui? É se envolver com a pessoa que está do outro lado. Você não está vendo nada, não está escutando, você ouve tão bem que você começa a falar bem e consegue até prestar atenção na respiração, no tom de voz, na linguagem da pessoa que está do outro lado, se ela está correspondendo bem àquilo que você está fazendo. E, gente, eu garanto para vocês fazendo isso aqui 3 vezes, pelo menos, por vocês ou com os vendedores de vocês vão sair dessa sala, vão tirar a venda e vão falar,
Eu nunca me senti tão conectado com alguém assim. Foi excelente. Ah, mas e tudo que ele me falou, não anotei, perdi. Baixa a ligação, anota com calma. É bom até para você ouvir outra vez. Quem sabe se dá feedbacks, né? Legal. Bom, a gente está falando de eu ouvir bem, falar bem, entender o impacto daquilo que eu estou dizendo e como que eu entrego essa informação também. Bom, não adianta nada, a gente sabe que às vezes eu tenho uma informação para passar, mas dependendo do tom de voz com a qual eu transmito essa informação, ela pode ter sentidos totalmente diferentes. Sentidos totalmente diferentes. É muito comum uma pessoa, quando ela está ansiosa, nervosa na venda, enfim, está pensando no processo dela, na próxima pergunta, ela, além de não conseguir se envolver, ela não consegue conectar o tom de voz dela. É algo difícil de desenvolver? Mais ou menos, vamos ver. Bom, primeiro ponto, tom de voz é importante você prestar atenção, porque ele é o que te ajuda a gerar rapport, é o que te conecta com outra pessoa também. Pelo tom de voz, ela vai entender se você está conectada com ela. Por quê? No campo, na venda presencial, a gente entende que um dos fatores que mais influenciam na venda é a linguagem corporal. O tom de voz vem logo depois. Se você está por telefone, desde o primeiro contato que você tem com aquela pessoa, ela está criando a própria narrativa de quem você é. Ela começa a conversar com você e no alô, ela já começa a desenhar quem você é, como você pode estar vestido, como é o ambiente à sua volta, se a empresa é séria, se não é, se você sabe do assunto que você está trazendo ou não. Né? Deve ter gente que liga para vocês, alô, poderia falar com o senhor? Você, opa, telemarketing, call center me ligando. É assim. Dependendo da forma como você fala, influencia muito. E o tom de voz vira o principal fator. Tom de voz, linguagem, conteúdo. Mas tom de voz, gente, chega a um ponto de que... Aqui. Muitas vezes, na negociação, a parte que mais dói é aquela que você tem que dar desconto, por exemplo. Isso é um exemplo bem claro disso. Chega na negociação, seu potencial cliente, não, eu quero desconto X, me passa esse desconto aqui. Com esse valor eu fecho. Eu sei, com esse valor ele fecha. Aí o vendedor fica ansioso. Putz, eu tenho que vender, eu não quero assustar ele e falar que não dá para fazer. Dá para fazer o desconto? Tá, eu vou fazer, mas eu quero valorizar também, eu não quero que ele pense que foi fácil. Né? E, ao mesmo tempo, eu também não quero bater nele, para ele também não sair correndo e falar, achar também, enfim, não fechar comigo. Bom, aí o cara inventa uma história. Bom, tá, dá para fazer o desconto, vamos lá. Tá, Ricardo, eu vou fazer o seguinte, eu estou vendo que esse desconto é bem importante para você, né? Está ansioso. É bem importante para você, né? Tá? Se eu conseguir chegar nesse valor que você me pediu, a gente vai fechar negócio, né? Você vai fechar comigo, né? Ele não quer desagradar o potencial cliente. E aí ele fala, você vai fechar comigo, né? Olha o tom de voz. Qual é a resposta do potencial cliente, do prospect ou do cliente? Claro que eu vou fechar. Fecho. Ou ele fala assim, traz o teu melhor lá, mas é um bom caminho para a gente fechar. Vamos fechar. Ele não disse que vai fechar, deixou a porta aberta ali, mas deu a entender que traz lá e vamos ver. E aí o vendedor vai lá, liga depois, enfim, consegui o desconto, vamos fechar. E vem o cliente, tá, beleza, pô, que bom. Agora eu preciso falar com a minha esposa. Você, vai tomar banho. É muito comum, né? Não, agora, exato. Não, agora eu tenho o meu sócio. Que sócio? Tu não falou de sócio nenhum. Ele trouxe um sócio do nada. Ele inventou um sócio para tomar um tempo, para respirar, não sei, enfim. E aí você fica lá, tá, não, mas, poxa, eu te falei, você falou que ia fechar. Não, mas não dá para pular as coisas aqui, eu tenho um sócio. Você, meu Deus, e agora? Ferrou. Depois ele vai voltar e vai falar, não, se tu chegar nesse valor aqui, você dei desconto todo, acabou. Morreu a venda. Esse é um grande problema. Tudo que influenciou nisso foi o tom de voz. Só o tom de voz. Você falou a coisa certa, as mesmas palavras. Se você dissesse para ele, Ricardo, eu estou vendo que isso é muito importante para você. Vou fazer o seguinte, eu tenho uma reunião com o meu diretor às 6 da noite, mas eu preciso saber, se eu conseguir chegar nesse valor que você me pediu, a gente fecha o negócio, hoje. Ricardo, agora é mais séria a coisa. Fecho. Se der para fechar, ele fala, fecho. E ele se sente num compromisso com você, de ter que fechar. Se não, ele vai dizer, não, eu ainda preciso falar com a minha esposa, mas é um bom caminho. E aí você pode aprofundar, tá, e o que sua esposa vai levar em consideração para tomar essa decisão, enfim. Mas o seu tom de voz te trouxe a realidade. Agora você sabe se você vai dar o desconto total que ele pediu, você vai trazer a metade, enfim, você consegue trabalhar em cima desse fator. O problema é quando você fica às cegas porque o seu tom de voz te cegou. E desenvolver tom de voz, muita gente pergunta, como é que eu desenvolvo tom de voz? Não é fácil, mas existem fatos. Roleplay. Roleplay é uma forma de desenvolver tom de voz. Está aqui o Henrique e o Bruno, da nossa equipe comercial na RD. Bom, roleplay, só para explicar para vocês, é uma simulação de vendas. Uma pessoa faz o papel de vendedor, a outra faz o papel de cliente ou de potencial cliente, onde vocês fazem um treino sobre o processo comercial, sobre a venda.
Bom, vamos treinar objeção de final de ano. Vocês treinam. O que está fazendo o papel de cliente traz uma objeção e você começa a praticar como se fosse na venda. Por que roleplay? Primeiro de tudo, porque no roleplay eu não preciso queimar leads, queimar oportunidades reais para ficar praticando com oportunidades reais. Eu posso chegar todo dia de manhã na empresa, 15 minutos, fazer um roleplay sobre a objeção do dia, sobre uma negociação que eu terei. Ah, mas o que isso tem a ver com tom de voz? Aqui. Esse bracinho aqui. Ó. Por que esse braço? Isso é linguagem corporal. Vamos um passo além de novo. É roleplay com linguagem corporal. Você pode tocar no seu parceiro, você pode fazer caras, bocas, você pode mexer os braços, andar, você fica bem à vontade. Porque quando você faz roleplay com linguagem corporal, você tende a se conectar também melhor com a pessoa que está fazendo o exercício com você. É diferente dele estar te trazendo uma informação e você está pensando aqui na próxima pergunta que você tem que fazer. Não, você tem que se entregar por ele. Então você pode colocar a mão no ombro dele e falar, hey, eu te entendo, fica tranquilo. E falar para ele, é bom, eu vou te ajudar. Eu estou desviando o microfone aqui toda hora. Né? Eu vou te ajudar. E começa a usar, enfim, para te ajudar a evidenciar e trazer um pouco mais desse tom de voz. Porque tom de voz não é uma coisa que se pratica. Ah, vou usar um tom sério agora. É bem difícil isso. E fica muito robótico, muito mecânico. Porque realmente o tom de voz ele tem que vir da emoção sentida. Se tem que vir da emoção sentida, um exemplo claro seria se, por exemplo, a minha mãe chegasse para mim e falasse, meu filho, eu estou doente. Eu não ia falar, sério, mãe, você está doente? Sério? Não ia falar assim. Eu ia falar, quê? Como assim? É assim que a gente reage. Por que o meu tom de voz e a minha emoção se adequam ao momento? Porque eu estou conectado com a minha mãe. Porque realmente me importo com ela. Então, quanto mais você se importar, se conectar com o seu potencial cliente, provavelmente existe uma chance real de você começar a adequar o seu tom de voz com ele também. Se você ficar feliz por ele, e se você se sentir, provocar essa felicidade, você vai falar feliz. Se for algo com o qual deve se preocupar, você fala, calma, não é por aí. Mas ele se adapta. Então, praticar roleplay com linguagem corporal é uma forma de te ajudar a desenvolver tom de voz também. Desde que você esteja prestando atenção nisso. E aí está lá, roleplay, beleza, eu estou com um tom de voz adequado, eu sou um vendedor de alta performance, eu falo muito bem, eu escuto muito bem, eu provoco sentimentos muito bem. Bom, existe uma coisa muito importante agora, que é o que eu chamo de próximo é autoridade. Eu tenho que ser uma autoridade no assunto. E como é que eu provoco autoridade? Como vocês sentem que uma pessoa é autoridade quando está tentando vender algo para vocês? Se é que já sentiram alguma vez. Você confia naquela pessoa. Está dentro do conceito de rapport. Para mim, rapport comercial é toda vez que a pessoa está gerando autoridade. É toda vez que eu enxergo ela como autoridade. Se eu enxerguei ela como autoridade, ela está gerando rapport, eu estou vendo ela como autoridade. E aí o rapport comercial, muita gente confunde, né? Tá no início de uma ligação, oi, tudo bem, tudo, e você, como é que tá? Tô ótimo, tá meio chovendo aqui, tá chovendo aí? Pô, aqui não tá chovendo não, que legal. Me conectei com um cara super legal, né? Você é do Rio? Sou do Rio. Eu também sou do Rio. Pô, Flamengo, Mengão, pô, eu fui no jogo, né? Pô, o cara tá na minha, não tá na tua. Ele pode achar um cara super legal. Vocês podem se dar super bem, enfim. Talvez seja um cara tão legal com você que ele te diga, não vou fechar com você, seja legal te falar isso. Mas ele não vai confiar um negócio dele em você por causa dessa conversinha. Não vai. Ele vai confiar em você se você mostrar que entende do segmento dele, que você entende as dores do mercado dele, se você mostrar que pesquisou sobre ele antes de ligar para ele. Bom, eu vou dar um exemplo bem simples. Olha que exemplo bem simplinho. Você quer entender quais são os problemas do seu potencial cliente. Você quer que ele está numa etapa de investigação. Ricardo, quais desafios você está vivendo aí? Ricardo, me conta um pouco mais. Que desafios você tem enfrentado? Uma pergunta super legal, super simples, bem feita, bem executada. Vamos um passo além. Ricardo, eu sei que você assumiu a gerência de marketing há 3 meses. E você já assumiu uma equipe de 5 analistas. Cara, me conta um pouco mais dos desafios que você tem enfrentado nesse período. A primeira coisa que o Ricardo vai pensar em milhares de segundos é, como é que ele sabe disso? E depois ele vai, esse cara é bom. Talvez não tão claramente, mas lá no fundo ele vai estar, esse cara é diferente. É diferente do comum, daquele ali de cima, que já virou um comum. Esse cara ele é mais profissional. Alguma coisa ele tem. Isso foi o insight de autoridade. O que ele vai fazer? Vai te contar um pouco mais dos desafios que ele tem vivido como novo gerente de marketing naqueles 3 meses como equipe jovem. E aí você chega no que realmente você queria.
Então, pensem bem, autoridade é sempre que você faz perguntas afiadas, sempre você faz perguntas diretas, e ele tem que ter o sentimento de, nossa, ninguém nunca perguntou tão bem assim para mim. Eu falei com vários consultores, ninguém nunca entrou tão a fundo no meu negócio. Essa pessoa entende do que ela está falando. Esse cara eu vou dar a mão. Pô, esse cara eu tenho que ouvir um pouco mais. Sempre. Como é que eu sabia aquelas informações sobre o Ricardo? LinkedIn. 1 minuto antes de eu ligar para ele, eu li o LinkedIn, vi que ele tinha assumido a gerência de marketing há 3 meses, entrei na empresa, vi que tinha 5 analistas de marketing, acabou. Peguei 2 informações super rápido. Consegui gerar um rapport e ter autoridade muito mais rápido também. O que já me ajuda na abertura do processo. Agora eu tenho esse cara comigo mais tempo. Mas você pode pesquisar também em outros lugares, enfim, fique à vontade, depende do segmento. O seu LinkedIn às vezes não é tão fácil para alguns segmentos, mas isso aqui são só os exemplos do que você pode buscar de informação que você possa usar para se conectar mais com aquela pessoa. E aí vem controle do processo. Bom, em 2 pontos, né? Por que controle do processo é importante? Porque eu posso ouvir, falar bem, eu posso ser uma autoridade para aquela pessoa, mas fatalmente existe um momento na negociação, algum momento em que aquela pessoa some, já percebeu? Você está negociando, já passou preço, já mandou projeto, já fez tudo e o cara some. O cara não responde WhatsApp, não responde e-mail, não te atende mais. Você fala, está me evitando, o cara está me evitando. Será que ele está no hospital também? Eu não posso ser mal de pensar que está me evitando, às vezes ele está passando mal. Você começa a pensar várias coisas e não tem resposta. O cara some, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E quando você para analisar os processos comerciais das pessoas que conseguiram lidar com isso, existia um fato. Aquela pessoa, ela provavelmente não estava tão conectada com você no ponto de entender que a responsabilidade era compartilhada. Para deixar isso mais claro, eu vou trazer um outro ponto também, que é quando a pessoa fala muito. Às vezes você está falando com alguém, ela fala muito. Ela tira o teu controle. Ela começa a falar da tia, da prima, da vizinha, vai longe. Você fala, esse cara, você já começa a julgar, enfim. E aí você espera ele acabar de falar para tentar retomar. Não, mas olha só, vamos focar aqui no que a gente está falando, que é importante para você, enfim. E aí, pô, você meio que desvalorizou tudo aquilo que ele estava te transmitindo, né? Ele se sente meio... 2 formas de trabalhar esses 2 pontos, tá? Retomar o controle do processo comercial. Primeiro, ele está te contando uma história. Você tem um objetivo. Meu objetivo, o melhor dos mundos, seria se eu andasse em linha reta. Eu começo o processo comercial aqui, e ando reto e fecho aqui, né? O famoso Straight Line Persuasion, do Jordan Belfort. E ele pega uma curva diagonal e foge. Ele leva para um assunto nada a ver que está lá em cima. O que eu faço para valorizar o que ele está me trazendo, mas ao mesmo tempo retomar o controle em relação ao meu objetivo? Eu linko, através de um contexto, aquela história que ele está me contando ao objetivo. Como é que eu faço isso? Se ele está falando do primo dele de Salvador, da viagem que ele fez, no momento que eu tiver uma brecha, que legal, Ricardo, e esse seu primo de Salvador, você conversou com ele sobre esse assunto? Ele te trouxe algum insight de como entregar mais oportunidades de vendas para os seus vendedores? Ah, não, ele não me falou nada sobre isso, mas eu conversei com o fulano, ou você poderia emendar. Não, então quem te ajudou com isso? Ah, foi a ciclana, e retomar o controle do processo, retomar o assunto. E aquela pessoa que ela some na negociação, o que acontece? Ela já sabe o que você faz, ela já tem o seu preço, ela precisa aprovar, por exemplo, com o diretor dela aquele projeto, aquela venda, ela precisa aprovar um budget, a responsabilidade toda é dela. Você vai ligar para ela, o que ela pensa? Esse cara está ligando só para me impressionar. E aí, tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Não tem. Você vai fazer o quê? Vai vir aqui na empresa falar com o diretor? Quem tem que falar sou eu. Não tem. E aí a pessoa se sente totalmente responsável, ela não vai te atender mesmo. Como eu faço com que ela entenda que eu também sou responsável pela realização daquilo? É o que a gente chama de Mutual Close Plan. É simples. Talvez você já tenha recebido de alguém da RD aqui. Mas é simples. Eu vou enviar uma minuta para ele no dia 11/8, por exemplo. Ele vai pegar essa minuta e vai enviar para o jurídico. Ele vai fazer uma reunião de aprovação. Eu, por exemplo, vou agendar uma primeira reunião com ele depois sobre o projeto, vou liberar acesso ao sistema para ele. São coisas que eu já faria. Eu já ia fazer isso mesmo. Só que agora eu coloquei numa planilha, compartilhei com ele, e tudo que eu executo, eu dou um check de OK, e ele dá um check de OK também. Agora, pelo menos, ele tem o sentimento de que, sim, vamos fazer um trabalho juntos para que isso dê certo. Você pode falar para ele, olha, eu quero criar um cronograma para evitar que nós tenhamos problemas e a gente consiga começar esse projeto nessa data, para que você consiga recolher esses resultados que eu te propus nesse período. E aí ele tem o sentimento de, tá, agora estamos fazendo algo juntos. E se ele, por acaso, não tiver a reunião de aprovação com o diretor dele, ele vai te mandar um e-mail ainda, porque ele se sente comprometido, ele sente que tem que te dar uma resposta. Ele vai te responder, olha, Guilherme, a reunião acabou não rolando, a gente remarcou para amanhã de manhã, tá? Eu te mantenho informado. Você, opa, obrigado, vou alterar aqui no nosso Mutual Close Plan, vou alterar aqui no nosso cronograma. Muito obrigado pela informação.
Acabou. Agora ele se sente mais comprometido com você. Essa é uma das formas de trabalhar isso, tá, pessoal? E aí agora vem o que eu considero assim o mais importante, né? Nós já falamos de 4 habilidades, como desenvolver um pouco mais elas, ou trazer elas de fato como algo excelente dentro da operação. Agora eu vou falar para vocês do que eu considero assim que é um fator que pode trazer o vendedor lá para baixo ou botar ele lá para cima. A área de vendas, como um todo, enfim, ela é como um esporte de risco. Um esporte de risco como Fórmula 1. Todo esporte de risco, ele traz uma necessidade da pessoa de olhar para dentro de si. Normalmente, trabalhando na função de vendas, é quando a pessoa tem a oportunidade de ter mais autoconhecimento. É quando ela começa a olhar mais para ela mesma. Mas muitas sofrem, né? Eu não sei se eu levo jeito para isso. Eu não sei se eu estou na carreira certa, eu tenho que mudar, enfim. E a pessoa passa, não, agora eu descobri que eu reajo mal a isso, a pessoa frequenta psicólogo, enfim. Começa a acontecer uma série de questões, porque existe a pressão da meta, existe a pressão da empresa, existe a pressão dela mesma, existe a pressão das contas que tem que pagar, da alimentação do filho, de seja lá o que for. Ela precisa garantir que aquilo aconteça. E existe o risco dela levar isso para o processo, existe o risco dela levar isso à tona na venda. Falar de inteligência emocional no processo é difícil. É difícil porque não existe uma receita de bolo. Se eu chegasse para vocês aqui e falasse, não, para trabalhar a inteligência emocional, façam esses itens aqui, eu seria um charlatão. Mas eu posso dizer para vocês como isso pode ser encarado. E como vocês podem falar para as pessoas encararem isso também. Essa aqui é a Marta, né? Jogadora de futebol. Eu considero ela um dos melhores atletas do universo futebolístico que já existiu. Eu estou falando do universo futebolístico porque eu não estou nem separando do futebol feminino do masculino. Não, ela é uma excelente atleta, independente do sexo. A Marta é excelente. É tudo uma questão de mindset, gente. A Marta, se ela fizer 3 gols, se ela fez 3 gols no jogo da semana passada, e hoje tem um jogo contra a Argentina, no placar não vai estar Marta mais 3. Se dane o jogo passado. Está zerado. Começou tudo de novo. A Marta vai ter que fazer gol tudo de novo, e ela será cobrada. A torcida vai cobrar, e se ela não fizer, a torcida vai reclamar. E ela tem que encarar isso como? Faz parte do meu esporte. A minha função é saber que isso é normal aqui. Se a Marta der um chute para o gol e o goleiro agarrar, ela não vai desanimar para dar outro chute. Se ela der o segundo chute e for para fora, for para a trave, ela não vai desanimar de dar outro chute. Ela não vai estar na cara do gol, ela vai, mas eu tenho medo de errar. Não vai acontecer isso. Ela vai dar uma bicuda, ela vai enfiar o goleiro para dentro do gol, sem pena. Porque é uma nova oportunidade dela conseguir um gol, dela conseguir um sim. Em vendas, a gente tem que buscar o primeiro sim. Chegou o primeiro sim, vem o segundo sim. Então, encarar como natural algo que também existe no universo do skate. Esse é o Nigel Huston. Para mim, ele é o melhor skatista da atualidade, na verdade, há muitos anos, né? Nigel Huston é fenomenal. Ele não erra nada. Ele vai num campeonato e não erra uma manobra, gente. Como é que pode um cara errar uma manobra? É normal no skate as pessoas errarem. Ele não erra. Mas aí você olha para o que ele construiu por trás disso. No skate, cair é normal. Você vê um rapaz caindo, eu andei de skate muitos anos, né? Você vê o pessoal caindo de skate na pracinha, a tia ali na esquina, caiu lá dando risada. O cara que caiu, ele sabe até formas de cair, ele treina isso para não se quebrar, porque cair no skate é igual no futebol chutar para fora. É normal. Ele não liga de cair. Agora a diferença é, se ele erra a manobra que ele está tentando aprender, ele não pega o skate e vou tentar de novo, e vai. Não. Eu vou tentar de novo, mas ele sobe no skate, eu vou puxar meu pé aqui mais para trás do bico, vou inclinar o tronco mais para frente, vou descer mais o joelho e vou tentar dar uma batida mais rápida. Ele sempre está pensando no que ele vai fazer de melhor para concretizar aquela manobra, até ela se tornar um padrão. E ele vai errar algumas vezes, mas o padrão de excelência é, de 10 tentativas, ele vai acertar 8. E aí ele vira excelente no que ele faz e tem base para fazer melhor cada vez mais. Seja a manobra seguinte. Então, dentro do skate, cair faz parte do jogo, é normal. No futebol, errar é normal. Mas toda oportunidade que eu tenho, eu vou fazer diferente, e eu vou fazer melhor e para acertar. Lembre-se, pessoal, em vendas, você tem que ser forte, você tem que ser amigo, você tem que ser pai. Ser pai, quando o seu filho, deve ter muitos pais aqui, né? Quando o seu filho está fazendo alguma coisa errada, enfim, você tem que dar uma lição para ele, você não fala, e o seu filho fala, te odeio, pai. Você não chega para o seu filho e fala, te odeio também, e não sei o quê. Não vira uma briga com o seu filho, né? Não vira.
Você fala, não fala isso, meu filho. Por que você está falando isso? Me conta o que está acontecendo. Não, papai não é mal, olha só, eu estou fazendo isso para te ajudar. Quando você está com o seu cliente, tem que ser a mesma coisa. Seu cliente vai falar, não, o preço está alto, tu está me roubando, e não sei o quê, não, o outro faz mais barato, e você não me entregou isso, e etc, etc, etc. Você não tem que falar para ele, te odeio também. Você tomou tempo da tua vida atendendo aquele cara, um mês, todo dia, falando com ele, visitou ele lá longe, ele vem falar isso para você, você fica revoltado. E aí você estoura também, toma banho esse cara. Não. Você tem que falar para ele, olha, eu entendo o seu lado, mas vamos fazer o seguinte, me dá a oportunidade de eu te mostrar por que existe esse preço, qual é o diferencial e o que esse diferencial vai fazer diferente para a tua vida, para o teu negócio. Você tem que ter segurança, autoridade, escutativa, tom de voz e paciência para encaminhar isso para ele. Então, inteligência emocional dentro do processo comercial também passa por pensar em ser mais pai, e não só forte e não só amigo. Mas você precisa cuidar, porque o pai pensa no melhor para o filho, você pensa no melhor para o seu cliente. Se isso estiver claro para ele, ele vai te acompanhar pelo período que você estiver ali. Isso é fato, gente. Bom, a gente está falando aqui a gente falou aqui mais sobre tom de voz, a gente falou sobre escutativa em relação ao que a pessoa está me falando nas entrelinhas, mas em relação ao impacto daquilo que eu falo também. A gente falou sobre autoridade e controle do processo, inteligência emocional. Esses são 5 poderes. Tá? Mas, vamos parar para pensar, o que tudo isso tem em comum? A gente está falando o tempo todo aqui. Denise Fraga falou sobre ser mais humano. O Denis falou aqui sobre um processo mais humano também. O que tudo isso tem em comum? A venda extraordinária acontece através de conexão, de pessoas. Você pensar que não é um padrão, você não tem um template, você não tem algum talk track, uma lista do que você vai repetir como um robô. Não. Você precisa relaxar e saber que você está conversando com outro ser humano. A gente vive numa época totalmente diferente. Na época do meu pai ali, você ia comprar uma camisa, você tinha camisa tamanho P, tamanho M, tamanho G. Você ia assistir TV, você tinha que assistir o que tinha na TV naquela hora. Se era Faustão, você era obrigado a ver Faustão. Que droga. Era chato. Você queria ver filme? Se você quisesse ver um filme para você, você tinha que ir numa locadora de vídeo, pegar aquele filme, botar para ver, devolver. Que saco isso. Agora a gente vive numa época que se eu quiser comprar uma camisa, eu tenho tamanho P, M, G, GG, extra GG. Eu posso fazer uma do meu tamanho específico. Eu tenho camisa Comfort Fit. Eu tenho camisa Slim Fit, Fashion Fit. Eu posso botar no Netflix, escolher o filme que eu quiser. Se eu quiser ver um programa, eu ponho no YouTube. É tudo personalizado para mim. É tudo para mim. Quando um cliente entra num processo comercial e não é personalizado para ele, ele sente que aquilo que você está falando é como você fala com todos os outros, cai por água abaixo o processo. Ele se sente como só mais um. Ele se sente como só mais um, ele não, eu me sinto só mais um. Ele se sente. Isso nem entra tão claro na cabeça dele. E você perde a oportunidade de se conectar. Então, a venda acontece quando você se conecta com outra pessoa. Quando você se conecta com ela, você passa a entendê-la melhor e ela passa a entender que você é a pessoa certa para ajudá-la. Então, se conectem mais com as pessoas com quem vocês estão se relacionando e para quem vocês estão vendendo. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado.